um videozinho sobre estatística aplicada à inteligência digital, ok? Então, nesse estudo eu vou mostrar como a área de Business Intelligence das agências pode estar trabalhando para estar melhorando o negócio da empresa como um todo, além de reportar relatórios sobre negócios, sobre ações de marketing. Então, o que se trata esse estudo? Com esse estudo, a gente vai conseguir determinar qual o melhor momento para se contratar um profissional, ok? E com esse sistema aqui, a gente consegue determinar exatamente se o sistema está sobrecarregado ou não, inclusive onde estão os gargalos. Essa é uma técnica, para vocês terem ideia, utilizada nos bancos. Quem já passou no Itaú, por exemplo, já viu o caixa sempre entregar uma pasta para o último da fila. Então, aquela pasta lá, com aquela pasta eles cronometram o tempo de atendimento, ok? Então, a partir daí, eles conseguem determinar se o sistema está sobrecarregado ou não e se há necessidade de contratar mais caixas. E no nosso caso, ela é uma técnica bem mais simples. No caso aqui, a gente precisa somente de dois parâmetros, que é exatamente a hora, a carga horária de cada funcionário, ok? E depois a gente precisa só calcular o tempo de trabalho de cada funcionário. Geralmente as agências, ela tem já um software que eles usam para estar controlando a alocação desses funcionários, desses analistas. E a partir da extração desse relatório, que a gente consegue calcular essa média e a partir daí determinar se o nosso sistema está sobrecarregado ou não, ok? Então aqui eu vou mostrar duas maneiras de vocês estarem fazendo isso. Uma mais completa, que é um pouco mais difícil, mas permite a gente tirar outras conclusões, fazer outros tipos de gráfico e fazer alguns gráficos, algumas análises mais profundas. E a outra, que é bem mais simples, vai ter o mesmo resultado, só que ela é feita de uma forma mais enxuta. Então, o que a gente tem aqui nessa primeira aba da opção 1? Então, aqui eu já deixei preparado para vocês estarem olhando. Então, é coisa que a gente sempre tem na empresa, ok? Então, é a jornada de trabalho dos analistas e o jornada de estagiário. Por que isso é importante? Porque as horas que o analista trabalha diferencia do estagiário, que geralmente tem 6 horas de trabalho por dia. Já os analistas variam geralmente de 8 a 9 horas. Então a gente precisa equacionar isso depois, por isso que eu deixei separado, para não dar problema na hora que a gente for calcular a ocupação total do sistema. Então, por exemplo, aqui eu coloquei aqui uma jornada de trabalho dos analistas, que começa às 10 horas da manhã, tem o final às 19 horas e a hora de almoço, 1 hora. Então aqui, depois eu vou disponibilizar essa planilha, basta vocês preencherem aqui a hora normal, a hora padrão da empresa de vocês, com a hora de almoço, e ele vai dizer, já vai calcular certinho aqui quantas horas trabalhadas por dia cada analista tem. E aqui mais para baixo eu trago como se fosse um calendário. Só que nos campos aqui eu preenchi com as horas que o software me deu, que os analistas trabalharam por dia. Okay? Eu recomendo sempre você fazer um desconto. Por exemplo, se um analista trabalhou 8 horas, faça um desconto de 15 a 20%. Esse é o percentual de ociosidade que uma pessoa tem no trabalho. Então é ilusão a gente falar que uma pessoa que trabalha 8 horas vai trabalhar 8 horas. Na verdade, ela trabalha em média 6 horas por dia. Mas aqui só a título de ilustração, eu deixei aqui a carga completa, ok? E alguns outros valores, um pouco abaixo, para a gente poder entender melhor como é que o sistema funciona. Bom, então como eu falei para vocês, isso aqui parece bem o calendário, onde eu tenho aqui, nessa primeira tabela, todas as informações que eu colhi do sistema, ok? Então a gente tem aqui 7 analistas, sendo que um é um estagiário, ok? Então deixei indicado aqui em amarelo, porque depois a gente vai precisar transformar os dados do estagiário para ficar equiparado com o dos analistas. E aqui me traz os dias da semana. Por que é importante eu deixar isso aqui? Porque no domingo a gente tem ociosidade, é a hora de descanso, né? O dia de descanso. Então aqui esses valores de domingo e sábado não vão entrar na nossa contagem, somente os dias da semana. Então aqui eu tenho várias funções que já descontam esses dias. Então isso aqui é uma planilha para 31 dias, referente ao mês de março. O ideal é que vocês sempre façam
uma planilha dessa para cada mês. E aqui, essa segunda tabela são meus dados aqui todos padronizados. Então aqui no estagiário que eu falei para vocês, se vocês olharem aqui, ó, um estagiário que trabalha 6 horas por dia, o que equivaleria aos analistas que trabalham 8 horas? 8 horas no caso. Então é uma regrinha de 3 que eu faço. Então se ele trabalhou 6 horas é 100%, do tempo dele, e 100% da hora de um analista são 8 horas, então esse 6 equivale a 8. Então eu vou fazer nessa equação aqui, para cada valor aqui da minha primeira tabela do estagiário, transformando para a segunda tabela e equiparando como se ele estivesse trabalhando 8 horas. Ok? Então essa função que está aqui em cima. Ó. Esse 8, que é de 8 horas que um analista trabalha, 6, que são 6 horas que o estagiário trabalha, e o G3, que é a nossa célula aqui, que são os valores que a gente colheu de horas trabalhadas por dia do estagiário. Feito isso, então a partir daí a gente volta aqui para cima e a gente precisa calcular esses dois parâmetros, que eu já trouxe calculado para vocês. Então aqui, quem tem um pouco de familiaridade com estatística, conhece essa letra aqui, que é a letra grega chamada lambda. Ela geralmente é uma letra para você calcular a média sempre que você tem como valores, né, como grandeza, o tempo. Okay? Então ela representa a média do tempo que a gente sabe que um analista trabalha por dia, a capacidade máxima dele. Isso aqui vocês podem tanto fazer por aqui, por essa função aqui, né, calculando o início do trabalho, final e descontando a hora do almoço, ou se vocês já sabem qual é a hora diária de trabalho, só jogar o valor aqui direto. Eu deixei aqui mais para exemplificar para vocês verem da onde estão surgindo os números. Então a gente já tem aqui o lambda, que são 8 horas, e esse mi, que já está 6,42, é a média por dia que os analistas trabalharam, já descontando os sábados e domingos. Então, se vocês verem aqui, tem essa função aqui, um soma C que eu coloquei, para quê? Para eu poder descontar o sábado e domingo. Essa é uma técnica que eu usei, mas quem tem um pouco mais de familiaridade pode usar aqui e achar melhor. E aqui a gente tem essa coluninha pequena aqui, com duas linhas, que é o que eu preciso saber, que é a minha ocupação do sistema. Então aqui está me dizendo que a ocupação do sistema não chegou a 100%. Ou seja, eu tenho aqui uma ociosidade de aproximadamente 17%. O que significa isso? Que tem horas do dia que não está sendo produzido nada. Então, a partir daí, eu consigo começar a fazer um trabalho de gestão para identificar aonde estão essas lacunas. Porque por aqui eu sei que eu não preciso contratar funcionário. Se eu chegasse a 100%, ou ultrapassasse 100%, esse era o meu start. Para falar, opa, eu preciso contratar mais gente. Então essa é a técnica, exatamente essa técnica que os bancos usam, que supermercados e outras empresas mais estruturadas usam para saber se é necessário contratar mais profissionais ou não e também para saber aonde estão as falhas dos sistemas, que a partir daí a gente consegue melhorar os gargalos. Porque, por exemplo, se você fosse olhar de cara, vamos olhar aqui o analista 2, aqui está marcando que ele trabalhou 11 horas, depois ele trabalhou 10, depois ele voltou a trabalhar 10, trabalhou 8. Aí, se a gente fosse olhar só esses números, ia começar a indicar que, opa, nosso sistema está sobrecarregado. Mas não, está vendo aqui que tem analistas sobrecarregados, sim, mas em contrapartida tem outros que têm uma folga muito grande. Então a gente precisa distribuir melhor as tarefas entre eles, antes de contratar mais profissionais. Okay? Então essa aqui eu gosto muito dessa aba, porque a gente consegue fazer outras inferências olhando quem tem um pouco mais de familiaridade com estatística e análise de dados em geral.
Agora eu trouxe uma outra opção que ela é bem mais simples e vai chegar no mesmo resultado, ok? Então aqui a gente tem essa nossa tabelinha de novo aqui em cima, onde eu tenho o início da jornada de trabalho, final da jornada de trabalho do profissional. Aqui eu coloquei quinta, mas deixa eu corrigir, é sexta-feira, ok? Sexta, certo? Corrigir aqui também na outra, que também é sexta-feira. Então voltando para a nossa opção 2. Então a gente tem aqui a parte de cima igual ao da nossa opção 1, onde a gente coloca o início de trabalho, a hora inicial que ele entra, a hora final e o tempo de almoço. Chegamos nos mesmos valores da hora trabalhada por dia, que são 8 horas. Fazemos a mesma coisa para o estagiário. Só que aqui, se vocês repararem, a gente colocou como se fosse um calendário. Aqui não, aqui a gente coloca como uma lista, ok? Então, todos esses valores aqui referente a esses aqui, onde eu já desconsiderei o domingo e o sábado. Então, por exemplo, já peguei aqui o analista 1, eu copiei esses valores para cá, certo? E fui colocando um embaixo do outro. A ordem não importa. O importante é que estejam todos os valores aqui de todos os analistas, todas as horas preenchidas por dia. Somente aqui no final que eu tive que fazer esse processo parecido que eu fiz na opção 1, onde a gente tem as horas trabalhadas do estagiário, ok? E aqui eu tive que fazer aquela regrinha de 3, para equacionar essas horas do estagiário como se fosse a hora do analista. E a partir daí eu copiei esse aqui já equacionado para a minha tabela aqui, para essa minha lista aqui embaixo. Tanto faz colocar em cima, embaixo. O importante é você inserir aqui para depois a gente calcular a média. Com essas informações aqui, eu só tive que fazer mais um passo. Calcular a média de hora trabalhada por dia. Então, se eu dou aqui um clique duplo, o que a gente fez aqui na lista aqui dos analistas? Então, eu somei todos esses valores, ok? Nesse mês, eu sei que foram trabalhados 22 dias. Como é que a gente sabe isso? Contando. Vocês podem contar ou pode colocar uma funçãozinha qualquer, certo? Então, eu vou contando, descontando sábado e domingo. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5. E aqui até o final, são 22 dias. E posso colocar aqui direto, 22 dias. Então, eu pego, então, eu somo as horas que os analistas trabalharam e vou dividir pelo total de analistas que eu tenho empregado. Nesse caso, eu coloquei como exemplo 7, vezes o total de dias trabalhados. Isso me gerou esse valor de 6 horas, 42 minutos e 17 segundos. Se vocês repararem aqui, é o mesmo valor. Ou seja, essa técnica da opção 2, ela é muito mais enxuta e chega no mesmo resultado. Ok? E a minha taxa de ocupação continua sendo a mesma, 83,81%. Ou seja, a gente conclui que, apesar de ter profissionais que estão trabalhando acima do horário permitido, fazendo hora extra, existe uma ociosidade no sistema que deve ser ocasionado por algum analista que não está com uma demanda tão alta de trabalho. Então, a sugestão, a princípio, é rever o processo e distribuir melhor as tarefas. Então, aqui a gente mostrou como a área de Business Intelligence pode ajudar a empresa, além de entregar relatórios sobre ações de marketing digital feitas nas contas dos clientes, ok? Espero que esse videozinho aqui ajude vocês aí no dia a dia. E fica aí mais uma técnica para a gente estar empregando. Um abraço.